Boa tarde. Hoje no nosso programa a gente conversa sobre por que os relacionamentos não estão dando certo e como resolver esse problema. Eu vou falar com o Carlos Florencio, que é consultor de desenvolvimento pessoal e traz as orientações para nós. E agora a gente conversa sobre um assunto muito importante, porque os relacionamentos não estão dando certo. Se a gente começa a observar as pesquisas, a gente vê que casais cada vez mais estão se separando e ficando menos tempo casados. Por que isso está acontecendo? Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Carlos Florencio, que é consultor de desenvolvimento pessoal e vai conversar com a gente sobre o tema. Tudo bem, Carlos? Tudo jóia. Boa Obrigado. tarde. Obrigado. Prazer te receber aqui, viu? Obrigado. Carlos, as pesquisas apontam isso, nós temos visto entre todos, eu sou cristã, sou evangélica, e eu começo a observar os dados e perceber que até os evangélicos têm se separado mais. A gente pode apontar um motivo para os relacionamentos não estarem dando certo? Os relacionamentos mudaram desde os anos 50 do século passado. A família mudou, né? Hoje nós temos as mulheres são provedoras. Antigamente não, o homem era provedor, a mulher era submissa, dona de casa, cuidava dos filhos, do lar e tudo mais. Aí a mulher, entretanto, resolveu ter mais direito à sua própria liberdade, né? O seu querer, né? A sua satisfação, as suas conquistas. Então ela passou também a ser uma provedora. Com isso a mulher acumulou mais tarefas, além de mãe, além de dona de casa, ela também é profissional. Então ela acumulou. O homem continua fazendo exatamente a mesma coisa. E aí começou a criar o conflito. Como assim? Se eu tenho o mesmo direito que você, por que então nós não dividimos as tarefas? Não, o homem é claro que não quer ceder. Ele continua fazendo exatamente a mesma coisa e a mulher acumulou muito mais tarefas. E essa sobrecarga faz com que ela ache que de repente não é justo, que não está sendo bom, e aí ela cobra, e aí de repente ela começa a ficar chata, aí automaticamente isso vai afastando um casal e aí começam os conflitos. Então os conflitos são justamente um dos problemas que os casamentos atualmente estão tendo. Por quê? Porque basicamente as pessoas têm um ideal daquilo que eu gostaria ou daquilo que eu espero que a outra pessoa seja. Esse ideal, né, dentro do meu trabalho como psicanalista, né, faço um trabalho de coaching, esse ideal, ele é uma ilusão. Na verdade não existe, né? O ideal, assim, uma pessoa perfeita do jeito que você sempre sonhou, você não vai encontrar. Não, porque essa pessoa, ela tá presa na sua cabeça conforme o que você pensa. E as outras pessoas, elas não têm que se comportar dessa forma. Então eu digo sempre que não existe pessoas que nos decepcionam, somos nós que nos decepcionamos com ela ao esperar que ela seja diferente daquilo que ela de fato é. Né? Então a gente sempre cria uma expectativa daquilo que eu acho que seria o meu casamento ideal, o relacionamento ideal. Aí eu basicamente caso com isso. Mas eu não paro para pensar se de repente a pessoa é de fato esta pessoa que é igual ao meu ideal. Então os casamentos assim, eles estão durando pouco tempo, por quê? No primeiro ano você vive a fantasia da ilusão que você está vivendo o seu ideal. No segundo ano você começa a perceber que não é o seu ideal. E aí você começa a cobrar da pessoa e tudo mais, e aí começa o estresse e tal. Por isso os casamentos estão durando por volta aí de no máximo 3 anos, 4. Se vier filho no meio, aí dá para dar mais uma esticadinha. Mas tá problemático, porque basicamente as pessoas casam com uma ideia, aí elas têm que desistir dessa ideia e depois de fato casar com a pessoa. A pergunta é, será que ela casou com a pessoa ou ela casou com a sua ideia? Será que ela está se separando? É da pessoa ou é da sua ideia? Carlos, eu vou conversar sobre os homens, mas eu quero começar conversando um pouco sobre as mulheres, que fomos nós que mais mudamos nos últimos tempos. Eu queria que você falasse, sou uma mulher, tenho muitos questionamentos a fazer. Mas uma coisa que eu percebo de conversas, de leituras, de experiência, as mulheres estão muito exigentes e o que eu percebo é que elas estão muito intolerantes dentro de uma relação. Até por essa independência financeira que a mulher tem hoje, ela não precisa ficar casada com um homem como outrora a mulher precisava. Ela é a provedora, às vezes ela ganha mais que esse marido. Então se o marido começa a fazer aquilo que ela não quer ou sair do ideal que ela projetou na mente dela, ela fala, quer saber? Eu tenho dinheiro para pagar a minha casa, eu tenho dinheiro para criar meus filhos, eu vou embora fazer o que eu quero, viver do jeito que eu quero. Você tem percebido isso no dia a dia? Tenho, mas aí o que acontece? As pessoas ficam muito individualistas, muito egocêntricas, começa a gerar um problema que para mim eu acho que é um problema principal no momento que decorre, que é a solidão. As pessoas, elas começaram a ficar muito individualistas e muito solitárias. E elas desaprenderam a, de fato, saber amar, a saber se relacionar, a saber trocar. Eu acho que hoje um relacionamento só dá certo quando eu consigo unir satisfações, unir querer, unir prazer. E
Se não une, não existe nós. Porque partimos do princípio, se eu quero amar alguém, então basicamente eu estou emanando essa energia de amor para outra pessoa, não é? E a outra pessoa vai emanar essa energia de amor para mim também. E aí então nós estamos nos amando. Agora, se eu vivo só para outra pessoa, tento agradar a outra pessoa, fazer de tudo para outra pessoa, e o universo feminino tem muito mais tendência a isso do que propriamente o homem. O homem é muito mais egoísta. Eu sou homem, a gente sabe, entende? É uma verdade. Então, automaticamente fica sempre aquela coisa de venha muito ao nós e para você. A mulher vai fazendo, chega uma hora que ela sente sempre que eu dou muito mais do que aquilo que eu recebo. A mulher moderna também é assim. Continua sendo. Isso é natural da gente, né? É natural. E agora, quer dizer, eu acho que está um pouco problemático nessa questão de que, de repente, agora não existe mais homem e mulher. Existe homem e mulher na questão sexual. Mas não existe mais homem e mulher num relacionamento. Existem dois seres que resolvem assumir um compromisso de estar juntos e dividir uma vida juntos. Então, ambos têm responsabilidades, a satisfação de ambos é importante, o amor de ambos é importante, a felicidade de ambos é importante. Já não dá mais para a mulher arrumar tudo e ficar de fora da festa. Ela quer fazer parte da festa, ela quer se divertir e o querer dela e o prazer dela é importante. E eu acho que ela tá cheia do direito e ela tem mais aqui reivindicar esses direitos. Mas para isso ela também não pode ser muito radical, ela tem que ser um pouco flexível, porque senão ela fica agressiva, ela fica chata e aí o homem se afasta e ela acaba perdendo. Como que tá o homem nesse momento, assim? Esse homem moderno, tá com medo da mulher. É verdade. Não, eu vejo as meninas um pouco mais velhas, assim, da minha faixa etária, 28, 29, 30, 35 anos, que já são um pouco mais exigentes, que já construíram a sua carreira, ganham bem, são independentes. Elas falam que os homens têm medo de chegar nelas, essas que são solteiras. É verdade isso? Tem medo, porque o homem gosta da conquista. No momento que a mulher... chega a ela, né? Ela já é um ser conquista, né? Então já passa uma energia meio masculina até pra ele, né? Então meio que compete com ele mesmo. E aí ele não sabe lidar muito. Eu ensino muito as minhas pacientes a saber ser mulher quando estão com os homens e saber ser um ser que gera um determinado resultado quando está no seu trabalho. Mas porque mulherzinha no trabalho às vezes não dá certo, na verdade, Carlos. Não dá certo. Eu acho que no trabalho você também não tem que ser homem nem ser mulher. Lá você é um ser que gera um resultado. Você é um profissional e você está lá sendo buscando as qualidades necessárias. Exatamente. Se você é mulher e falta uma habilidade que o homem tem, a gente tem que buscar essa habilidade dentro do mercado de trabalho e vice-versa, né? Existe uma diferença sempre entre o homem e a mulher, mas as habilidades e os talentos podem ser desenvolvidos tanto para o homem quanto para a mulher. Agora tem coisas que é bem do universo feminino e tem coisas que é bem do universo masculino. Tipo o quê? Tipo, uma mulher é mulher e um homem é homem, né? E eu acho que na hora de um relacionamento a dois, a mulher tem que saber se comportar como mulher e tem que deixar o homem ser homem. Se ela começa a bater de frente e ter atitudes como se ela fosse um homem, aí ela vai criar o conflito. Então eu digo sempre que a mulher ela domina mais pelo envolvimento do que ela de fato medindo forças. E se ela souber manter essa qualidade feminina, ela de fato consegue agregar nos seus relacionamentos. Se ela tentar ser igual ao homem, aí ela vai bater de frente e aí ela vai ter um conflito. E isso não é o que ela quer. Porque no fundo ela quer ser amada, ela quer ser protegida. A mulher quer que um homem dê segurança para ela. A mulher precisa que um homem dê segurança para ela. E aí se o homem de repente não dar essa segurança, se ela que está tendo a segurança, mas ela também não sabe valorizar o homem que ela tem, aí o homem chega à seguinte conclusão: ok, ela não precisa de mim, para que eu tô com ela? Eu me sinto homem se a mulher sentir que eu dou prazer para ela. Eu me sinto homem se eu sentir que a mulher precisa de mim. Se a mulher não precisa de mim e eu acho que ela de repente eu não dou prazer para ela, o que é que eu estou fazendo com essa mulher? Então aí o homem vai procurar uma outra mulher que ele sinta que consiga proteger, que dê segurança e que ele tenha valor, para ele poder se sentir homem. Basicamente o homem quer se sentir homem e a mulher quer se sentir mulher. Resta saber se a mulher, dentro dessa nova mudança, se ela está conseguindo manter as características femininas ou se ela acumulou características masculinas e está abdicando das suas características femininas. E isso pode gerar um conflito, então, entre homem e mulher. De tudo que você falou, várias perguntas vieram à minha mente em vários momentos, eu vou fazer algumas delas. A primeira é: quando a gente pensa nesse universo, tanto falando de mulheres, que a gente vê hoje, você deve encontrar muito isso, que escolheram se dedicar mais à carreira, tiveram vários relacionamentos e não conseguiram se casar, os relacionamentos não duraram, não se tornaram um casamento. Tem várias. Quanto mulheres que se casaram e já se separaram. Eu fui madrinha de casamento que infelizmente acabaram, quer dizer, muito rápido. E o que eu percebo?
a mulher, ela tá num momento que ela concorre com o homem, ela compete com o homem. Não pode. Isso é um pouco difícil. Eu lembro que logo que eu me casei, eu tive algumas dificuldades por ter toda essa independência de ir pra onde quer, de fazer o que quer, de gastar onde quer. Quando você se casa, é tudo completamente diferente, né? Não tem mais. Se você não unir, é muito diferente. É muito difícil você prosperar, você ganhar, conquistar coisas se cada um fizer o seu. Qual que é a dica que você dá pra essas mulheres? Eu acho que aqui as pessoas têm que entender que cada pessoa é uma força que se une a uma outra força e as duas pessoas juntas conseguem somar essa força juntas. Isso é uma união, isso é um relacionamento, isso é um casamento. Eu caso com uma energia. Eu só caso com uma energia quando eu aceito aquela energia como ela é. Eu só caso com uma pessoa quando eu aceito de fato aquela pessoa como ela é. Enquanto eu achar que ela pode ser diferente, eu ainda estou casando com a minha ideia. Antes dos anos 50, os relacionamentos funcionavam porque existia sempre uma pessoa que cedia demais. Então, automaticamente, a pessoa ficava submissa, cedia e aí os casamentos duravam. E geralmente era mulher. Exatamente. E também porque as relações eram por deficiência e não por excelência. A pessoa dependia, portanto, ela estava por deficiência, não por excelência. Hoje, as relações têm que ser por excelência, já não podem mais ser por deficiência. Hoje eu não posso mais estar com alguém pura e simplesmente sendo submissa e dependendo daquela pessoa, porque senão aquela pessoa me lidera. Ela deixa de ser de fato um cúmplice e ela passa a ser como se fosse uma espécie de provedor ou pai. Então, os relacionamentos antes, o homem sempre era meio que pai da mulher, da sua esposa. Mais do que propriamente homem e mulher, ele era muito mais pai. E isso acabou. Então, existem ainda hoje em dia esse modelo mais antigo e existem as pessoas que estão, como eu chamo, de entre safra. Já não posso mais ser aquilo que era antes, como meus avós e os meus pais eram, mas eu ainda não sei o que é. Então, estamos assim num período, da nossa geração está num período de entre safra. A gente não sabe o que a gente vai plantar. A gente sabe que não dá mais para plantar o que era antes, mas o que vamos plantar não se sabe. Mas o que eu sei é que na nova plantação todos os direitos têm que ser iguais e tem que manter a flexibilidade, tem que ter uma certa tolerância, tem que saber ceder um pouco, lembrando sempre que a gente não cede porque a gente não atura ou não aceita que o outro seja diferente da gente. A gente tem que entender que ninguém é igual, que todo mundo é único e a nossa capacidade de conseguir nos adaptar ao outro, e isso é uma condição humana que nós temos muito fácil, porque o ser humano ele se adapta a situações com muita facilidade, e isso é que tem que estar presente. Agora, se você não souber ceder, não ter flexibilidade, você não vai ter amor nunca na sua vida. Existe amar certo ou amar errado? Isso existe? Amar errado é a deficiência, é tornar a pessoa dependente de mim, é fazer a pessoa ficar comigo pela culpa, do gênero, eu me dediquei a minha vida toda a você. Se dedicou porque você quis, ninguém mandou você se dedicar. Entende? Se você fez isso, fez porque você quis, de livre e espontânea vontade. Agora, se você cria uma relação que a pessoa está com você por culpa, ou ela se sente responsável por algum tipo de desequilíbrio, ou por alguma coisa que ela deixou de viver, e você faz chantagens emocionais, isso não é amor. Isso é uma doença, né? Então o amor nunca faz isso. O amor sempre preserva, o amor sempre faz com que a pessoa se sinta bem junto com a outra pessoa. Nunca faz a outra pessoa se sentir mal com aquilo que ela é e nunca vai de alguma forma cobrar que a pessoa seja uma outra coisa do que aquilo que ela não seja. Portanto, é sempre uma energia que vai agregar um bem-estar para as pessoas. Eu digo sempre que os relacionamentos de hoje têm que partir de duas palavras, que é lazer e prazer. Estar com você tem que me dar prazer. E o lazer que eu vou estar quando eu estiver com você tem que ser legal. Por quê? Porque eu já trabalho o dia inteiro, pago conta, tenho uma série de compromissos. Então, quando eu vou me encontrar com a pessoa amada, é onde eu vou passear, eu vou jantar fora, eu vou assistir um filme, eu vou pura e simplesmente deitar, não fazer nada. É o meu lazer, é o meu prazer. O problema é que as relações, elas deixaram de ser prazer e lazer e passaram a ser um tormento. É um tormento estar com aquela pessoa. Porque eu chego perto da pessoa, a pessoa me cobra, ela não me aceita, ela julga, ela critica, ela me compara com as outras pessoas e aí eu me sinto mal com aquilo que eu sou. Então é uma relação tormentuosa. Então as pessoas têm que aprender, de fato, a manter essas duas palavras que eu ensino sempre para os meus pacientes. Use a pessoa como teu prazer e o teu lazer.
que com certeza, se o prazer e o lazer for bom, a partir daí você vai tentar limar a sua personalidade. Ofereça isso à pessoa também, né? Porque às vezes a gente cobra muito dentro de uma relação, né? Não é muito legal, assim, me encontro com você no final do dia. Ok, onde é que a gente vai? Vamos jantar, vamos conversar, vamos trocar ideia. Não é usar a pessoa amada para você falar de todos os teus problemas, de todas as suas coisas mal resolvidas, descarregar aquela carga negativa e ruim. Lembre-se, o amor é o belo, né? Representado mitificamente por Vênus, né? Então, se é o belo, então a gente tem que manter aquela relação bela. Até que ponto que as pessoas conseguem, de fato, manter o amor como uma coisa bela, ou elas transformam isso num tormento ou numa coisa feia? Infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu preciso te fazer essa pergunta, que é: qual é a hora de procurar ajuda? Se o casal, se dentro do casamento, no casal, só um quer procurar ajuda, já serve de alguma coisa? Pelo menos com certeza. Procurar essa ajuda? Com certeza. É assim, sempre quando você percebe que de alguma forma está um mal-estar, esse mal-estar já significa que não está nada bem. Entende? E aí então você tem que procurar alguma ajuda, você tem que retirar esse mal-estar, porque esse mal-estar pode crescer. Entende? E se ele crescer, isso vai gerar um conflito, pode criar um padrão, e aí de repente nós temos aquele casal que eles já não se respeitam, eles já não comunicam, eles sentam no restaurante, e agora então com essa nova era, né, do celular, não sei o quê, as pessoas pura e simplesmente já não têm mais o que dizer uma para as outras. Que era o que acontecia antigamente. A mulher não falava, né? O homem é que falava. E isso está acontecendo de novo, né? Então, eu acho que nós precisamos ainda, nesse período de entre-safra, procurar novos padrões de relacionamento que de fato nos satisfaçam mais. Mas eu acho que relacionamento tem sempre partir de satisfações mútuas, e conseguir unir essa satisfação é, digamos, um desafio nos momentos que decorrem. Sem dúvida, a gente pode aproveitar o que a gente tem nas relações passadas, que foi muito bom, com toda essa qualidade da nova relação, de podermos estar com alguém porque amamos por qualidade, não por uma necessidade, na verdade. E sempre, cada relacionamento que terminou, você tem que fazer uma reflexão sobre o que é que você pode melhorar e emplacar ou aplicar numa próxima relação. Pra gente não repetir isso, né? Exatamente. Que pena que eu tenho que encerrar, Carlos, mas eu te convido pra voltar mais vezes, claro, viu? Quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o site www.carlosflorencio.com.br. Tem o telefone 0 operadora 11 4106 4141 e 34870817. O e-mail é treinamentos@phvida.com.br. Você dá consultorias, né? Dou consultoria de desenvolvimento pessoal, não só nessa questão de relacionamento, mas também profissional. É um coach, é um treinamento de vida focado em resultado. Eu tenho uma metodologia que a gente consegue gerar o resultado bem rápido, não ser aquela questão terapêutica muito demorada. Obrigada, viu, Carlos? Prazer te receber aqui mais uma vez.